Olá, turma. Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo há 13 anos e tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu decidi me sentar aqui nessa mesa para canalizar uma mensagem de Maria Padilha e postar no YouTube com o intuito de que as mensagens elas possam, assim como um dia minha história foi transformada por Maria Padilha, que essas mensagens elas possam chegar até quem precisa e também ajudar a transformar a história de cada um de vocês. Como eu sempre falo, olhem bastante para Chama das Velas, conversem com Maria Padilha, traz a tua intuição, traz as tuas intenções, pede que ela traga uma mensagem que ressoe para a tua vida, mas que não somente aquilo que foi falado aqui possa ressoar para você, mas também, assim como tudo que for falado, possa de fato acontecer na tua vida. Turma, eu vou deixar o baralho seguindo aqui no cantinho, como sempre vou começar embaralhando o tarô. Então esse momento que ele é nosso, se concentra, esquece um pouquinho de tudo que tem lá fora, esquece um pouquinho das pessoas, de repente mentaliza somente quem você está precisando mentalizar, quem você está precisando canalizar aqui para a tua energia. Enquanto isso que eu dou os recados aqui do vídeo, você se concentra e conversa com Maria Padilha. Como eu falo para vocês, sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando somente agora nas redes sociais. Então queria convidar também que me seguissem pelo Instagram e pelo TikTok. Por lá eu ainda tenho pouquíssimos seguidores, estou começando agora. E sempre que possível eu posto uma fotinho minha para que vocês saibam quem eu sou. Tento criar algum conteúdo diferente. Porém, assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muito conteúdo bacana. Eu vou poder fazer a construção da minha sala de atendimento. Então vou ter poder documentar tudo para vocês que vocês acompanhem em tempo real também por lá. E é claro, muitos rituais, muitas ritualísticas para que vocês saibam como que eu cuido de Maria Padilha, rituais de atração, de prosperidade, rituais amorosos. Então peço para vocês já vão fortalecendo minhas redes, Herdeiro da Magia. E gente, lembrando, eu não entro em contato com ninguém, não ofereço trabalhos espirituais, tá bom? Quem precisar falar comigo, entre em contato através das redes ou então através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com. E se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, leituras, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para você bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso, mas não responde, tá? E peço também que me avise para que eu possa avisar aqui os meus seguidores. Fiquem tranquilos e 100% de certeza, não sou eu. E turma, como eu falei para vocês, moro fora do Brasil, moro na Alemanha, tô com um projeto de voltar a morar no Brasil. Então todos os comentários aqui eles são muito importantes, agora começando a semana. Quem tem hype, puder deixar o hype aqui no meu canal também vai me ajudar muito. Inclusive o pessoal do Brasil que puder comentar o número do hype de vocês, eu não tenho acesso, eu não posso ver quantos hypes vocês estão me dando aí no Brasil. Então eu posso acompanhar somente através dos comentários, tá? Muito importante que vocês deixem aqui embaixo. Dessa forma eu fico muito feliz porque semana passada nós conseguimos bater 260 ou 283 mil pontos do hype. Isso foi algo muito bacana para mim. E, gente, algo que eu também quero saber aí com vocês. Aqui na Europa tá um calor tremendo. Normalmente eu uso rosas aqui no meu cenário como decoração. Mas essa semana foi inviável no mercado. Rosas tudo murcha, tudo feinha. E aqui também eu tenho uma janela aqui atrás de mim. Então, essa semana eu acabei comprando rosas, botei aqui. Mas o calor e a luz do sol acabou queimando tudo. Então hoje eu tô aqui com manjericão que é do meu banho de erva. Mas eu queria saber como é que vocês estão aí no Brasil. Porque pelo que eu converso com a minha família, com alguns amigos, é inverno, claro, né? Eu sei disso, e tá mais frio do que o normal, pelo que estão comentando comigo. Então eu queria saber na região de vocês se realmente está sendo assim, se tá esse frio todo, porque aqui na Alemanha tá muito, muito, muito frio, tá? Então, assim, lembrando vocês também que, claro, eu quero voltar a morar no Brasil, tá? Então, muitos comentários aqui embaixo para que meu canal ele possa crescer e eu possa efetivamente trabalhar com ele aqui no YouTube. Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui nessa terra. E te peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. E peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. Peço também, Padilha, proteção para que nenhum espírito obsessor chegue perto de mim nem da minha mesa, para que não atrapalhe a mensagem do vídeo de hoje. E ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho então com baralho cigano para que a gente descubra respostas ou novidades que quem chegou até aqui precisa ficar sabendo no vídeo de hoje. Então que assim seja e que assim será. Turma, bastante concentração, esse momento que ele é nosso. Vamos descobrir juntos que mensagem Maria Padilha vai trazer. E lembrando todos que meus vídeos aqui no canal eles não têm edição de cortes, tá bom? Então eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem. No final eu assisto, coloco um título e uma thumb e posto na internet e peço que a mensagem seja enviada para quem precisa receber. Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda e juntos a gente vai descobrir então que mensagem
É essa que Maria Padilha vem trazendo aqui. Já chegamos com a carta da Torre, sendo a primeira carta que vem chegando aqui. Só virar aqui uma iluminação um pouquinho mais pro cenário. Nós temos o Ás de Ouros. Chegamos com a carta da Morte. A carta do 5 de Copas. O 8 de Copas. Gente, que leitura forte é essa que a Padilha vem trazendo aqui, hein? Nós temos a carta do Mundo. Nós temos o 4 de Copas. O Rei de Paus. O 3 de Paus. E nós temos a Rainha de Espadas finalizando essa primeira parte da leitura. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, que eu não vou usar por enquanto, a não ser que Maria Padilha me peça. E a gente vai vir, é claro, como sempre, turma, carta por carta, para que você saia daqui sem dúvida nenhuma. Mas o que eu vejo aqui, já nessa leitura, é que uma atitude sua, ou um conjunto de atitudes suas, fizeram com que alguém tivesse caído do cavalo, literalmente, pelo que eu tô vendo aqui. Eu olho e vejo essa Rainha de Espadas muito aqui me marcando na tua energia e finalizando essa primeira parte aqui com o tarô, onde você começa a tomar atitudes, até mesmo com muito mais clareza, até mesmo atitudes com muito mais sabedoria, eu poderia falar isso aqui. Depois de ter vivido, depois de ter aprendido muita coisa aqui ao lado dessa pessoa, a sensação do abandono que ele tenha causado em você, ou a forma que essa pessoa saiu da tua vida, fez também com que trouxessem aprendizados, fez com que você conseguisse de alguma forma olhar para dentro de você mesmo. E aí você olhando para dentro de você mesmo, com muita sabedoria pelo que eu tô vendo aqui, fez com que você tomasse atitudes que essa pessoa agora parou para pensar e, opa, parece que algo saiu diferente do que eu planejei. E até posso falar, como eu disse ali atrás, né? Essa pessoa caindo do cavalo. E eu trago essa alusão da pessoa caindo do cavalo, começando já com a carta da Torre, que ela vem logo aqui no começo da tua leitura. A Torre, olhando para ela, é como se eu visse a energia muito mais forte das ilusões dessa pessoa caindo, depois do teu novo começo, tá? Como se fosse a queda das ilusões dessa pessoa, e até mesmo, eu poderia falar assim, ó, a queda de algo que talvez para a cabeça dele ou dela seria uma pausa, seria um tempo que vocês dariam no relacionamento, até que ele, de repente, fosse tentar viver algum tipo de aventura, fosse tentar viver, de repente, as próprias ilusões que estavam aqui dentro da mente dele. Mas quando ele decidiu se afastar de você, esperando o que você esperaria por ele, eu vejo que você agiu de forma diferente. Eu vejo que você agiu de forma muito ao contrário daquilo que era esperado. E até vou pegar aqui já esse Ás de Ouros, já vou colocar aqui do ladinho, porque para você foi realmente um novo começo. Essa sensação de abandono que você sentiu lá atrás se tornou um novo começo para você. E até poderia falar assim, é um novo começo muito mais abençoado. Eu olhando para a carta da Torre, eu vejo como se fosse ele com uma energia de choque. Sabe assim, esses raios aqui em cima, como se ele realmente tivesse ficado chocado com as suas atitudes, chocado com essa ruptura, e até mesmo poderia falar assim, olhando para cá também, o orgulho dele sendo quebrado. Eu vejo nessas duas cartas aqui que já balançam muito a tua energia com o Ás de Ouros e a energia dele com a carta da Torre, como se para você tivesse sido um recomeço, que até mesmo com muito mais oportunidades, com muito mais portas abertas, com crescimento. E posso até falar assim, ó, com recompensas espirituais também, porque como se essa mãozinha aqui, ó, tivesse saindo da nuvem, simbolizando a tua espiritualidade te abençoando, simbolizando a tua espiritualidade cuidando de você e abrindo os teus caminhos. Enquanto isso, ele aqui nessa energia do afastamento, que eu diria até que seria uma energia de colapso, como se de repente ele imaginou uma vida que seguiria e que as coisas seriam da forma como ele ou ela tenha imaginado, talvez muito mais leve, talvez muito mais feliz, talvez vivendo novas oportunidades. E aí eu olhando para cá agora eu vejo que foi muito ao contrário do que essa pessoa pensou. A verdade é que ela é outra, sabe? Eu olho, é muito uma energia de colapso realmente que vem vindo aqui na minha mente. E tudo isso aqui fez com que essa pessoa
caísse literalmente do cavalo, tá? Porque ele esperava que a tua atitude seria outra. Ele esperava que você fosse se comportar de uma outra maneira, de forma diferente. Não como você se comportou. Eu até poderia falar assim, ó, o teu afastamento, de alguma forma, esse teu afastamento, que tá aqui já com 4 de copas, já chegar ali, fez com que ele fosse pego de surpresa. Essa pessoa pensou que de repente viveria uma nova história, viveria uma outra situação, se as coisas não dessem certo, estralaria o dedo, voltaria e você ia aceitar novamente. Mas pelo que eu vejo aqui, é muito diferente do que essa pessoa pensou. E já começa logo com a carta da torre, né? A carta da torre que ela vem sendo decidida justamente por conta das tuas atitudes. Padilha fala claramente que você está de parabéns, mesmo que tenha sofrimento, mesmo que você ainda se sinta machucado, machucada de alguma forma, por conta das atitudes dessa pessoa, mesmo que para até um grupo de vocês aqui esteja sendo, de certa forma, dolorido esse afastamento também, mas aqui a Padilha te parabeniza pelas tuas atitudes. Inclusive falando aqui com esse Ás de Ouros, que a tua espiritualidade ela está ao teu lado, te trazendo mais prosperidade, te trazendo mais oportunidades, cuidando de você. E até por incrível que pareça, eu olho para cá e eu vejo muito crescimento. É como se fosse uma nova fase tá chegando aqui na tua vida, onde nessa nova fase tem muito mais bênção, tem muito mais estabilidade. Até mesmo mais estabilidade do que quando você estava ao lado dessa pessoa. Porque pelo que vejo aqui, pode ser que financeiramente também você tenha saído prejudicado ou prejudicada dessa relação. Eu não sei se essa pessoa te usou financeiramente, se essa pessoa de alguma forma te deixou com dívidas, com contas, te largou sozinha, largou da tua mão sozinha, sem você saber o que faria, sem saber como você faria. E aqui eu vejo que a tua espiritualidade ela vem te colocando nos eixos, ela vem te colocando a tua vida nos trilhos, tirando preocupações da tua cabeça. Antes de eu mergulhar ainda mais aqui nessa leitura, eu gosto de mergulhar, eu gosto de pensar que nós estamos frente a frente, que é uma leitura particular. Eu sempre tento mentalizar assim, Padilha, vamos trazer como se fosse uma leitura particular. Porém, turma, eu estou gravando um vídeo, né? Então dependo do engajamento, preciso muito de comentários de vocês. Se essa leitura está ressoando para a tua vida, está ressoando para o teu momento, lembrando, claro, são leituras gerais no YouTube, não é 100% que vai ressoar para todos, mas eu já vou te pedir uma palavrinha aqui embaixo. Comente a palavra recomeço, para que eu entenda que você chegou até essa parte aqui da leitura e que ela está ressoando para a tua vida. E dessa forma que então eu posso, já que eu pedi meu engajamento, eu posso então mergulhar na leitura e pensar que nós estamos frente a frente, para que a mensagem ela venha e ela possa fluir com naturalidade dentro do possível, como eu sempre falo, né? A carta da morte, ela chega aqui para mim dizendo que esse encerramento ele é definitivo e até mesmo para dar lugar a um novo na tua vida. Eu olho para cá e eu vejo que realmente essa pessoa, ela até pode ser que esperava um retorno, pode até ser que essa pessoa esperava um recomeço entre vocês depois, mas essa carta da morte chegando aqui já muito seguida da carta da torre também, ela vem me mostrando que esse encerramento aqui ele realmente é definitivo. E vai trazer transformações para vocês dois. Essa pessoa, esse teu ex, essa tua ex, vai ter que carregar junto com ele o arrependimento pelo que fez, a dor pelo que foi perdido, eu até poderia falar isso aqui, e você carrega um novo ciclo de transformação e de libertação, que é o que você está precisando. Eu até diria que para você é uma grande situação de desapego, onde você entra, onde você começa um novo ciclo, precisando praticar o desapego aqui na tua vida. E esse desapego, a carta da morte muitas vezes ela fala também sobre cura. Porque quando a gente pratica o desapego de algo que realmente não faz bem, e que muitas vezes até pode ser que deixe a gente doente, depois disso vem a cura. Às vezes está preso aí a um relacionamento, está preso a uma pessoa que você não consegue se desvincular de forma nenhuma, essa pessoa te deixa e de repente você descobre o quê? Que existia a cura também, que existia até mesmo a evolução. Praticamente, as tuas energias aqui nesse jogo, elas estão marcando sempre uma energia de empoderamento. A tua energia está claramente como a da Rainha de Espadas aqui nessa leitura. E como se você até pensou que esperaria essa pessoa, você até pensou que de repente se manteria esperando essa pessoa, mas quando você menos percebeu, a tua vida já estava seguindo, você estava conseguindo tomar outros rumos, conseguindo tomar outros caminhos, e aí você deixa que essa pessoa, com o teu afastamento, agora num sentimento de tristeza. O 5 de copas ele vem me mostrando aqui que o teu afastamento ele causa arrependimento. De alguma forma como se alguém tivesse deixado. Até falaria assim a palavra que veio aqui na minha mente, uma joia preciosa ter escapado aí das mãos.
Era um relacionamento que tinha tudo para dar certo, claro que com ajustes, claro que com algumas coisas que precisariam ser ajustadas entre vocês, mas essa pessoa escolheu ir, essa pessoa escolheu sair. E agora tem aqui ó, o remorso, a saudade, a culpa. Olha para essa carta aqui do 5 de copas, eu vejo realmente um remorso e culpa. E a carta do 5 de copas, eu sempre gosto de falar isso para vocês, ficam duas copas sempre em pé. Então pode ser que essa pessoa esperava sim uma reconciliação entre vocês, pode ser que essa pessoa esperava sim que o tempo passaria, que de repente vocês sentariam para conversar e que as coisas poderiam ser que voltavam ao normal, só que você se afastou. E agora essa pessoa carregando aqui com ela esse vazio, essa perda, que vai ter que aprender a lidar. Assim como todos os arrependimentos. E de alguma forma, eu olho para essa carta, deixa eu deixar você ali, a tua energia um pouquinho aqui no canto. Eu olho aqui para essa carta do 5 de copas e eu vejo também uma sensação de desespero. Como se de alguma forma a tua atitude foi tão diferente do que essa pessoa esperava, que essa pessoa acaba agora ficando de certa forma desesperado ou desesperada porque não esperava que você fosse se comportar assim. Talvez essa pessoa estava acostumado demais com o teu carinho, talvez essa pessoa estava acostumado demais com a tua presença, com as coisas que você fazia por ele, por ela, e agora essa pessoa que viu em você frieza, essa pessoa viu em você como é que eu posso falar? Essa pessoa enxergou em você algo muito diferente de tudo aquilo que ela via antes. E aí resta a saudade, resta a tristeza, resta o vazio e a perda que ficou dentro do coração, e agora essa pessoa também tendo que enxergar um lado seu que eu até posso falar assim, que a Padilha me mostra que essa pessoa não conhecia. É como se ele estava muito acostumado, como se ela estava muito acostumada, como eu falei ali atrás, com estralar o dedo e você fazer tudo como essa pessoa sempre quis, sempre da forma que essa pessoa sempre quis. O 8 de copas, perdão, que ele tá bem aqui na frente, eu acho que até em algum momento aqui da leitura eu devo ter chamado de 4 de copas, tá? Mas é que eu tava concentrado aqui em outras coisas. O 8 de copas que já vem bem aqui na frente, que fala desse teu afastamento, ele mostra que para você, essa carta traz uma energia de escolha muito consciente. É como se você conscientemente escolheu seguir em frente, como se você tivesse entendido que era o melhor para você ter seguido em frente. A tua partida, o teu desapego, eu até diria que ele é um ato de coragem. Um ato de coragem que ele vem te guiando por novos caminhos. E essa lua que tá aqui em cima tá me chamando muito a atenção. Tá com uma... Vou botar aqui pra você ver se consegue enxergar bem. Me parece que é uma energia de paz. Eu olho para essa carta da lua, eu sinto uma energia de paz, uma energia de clareza. Como se você tivesse muito decidida, muito decidido dessa tua decisão. E a partir do momento que você se afasta, que você segue novos caminhos, começa a vir um sentimento de libertação e de amadurecimento muito grande causada por essa distância e até diria assim, ó, por essa decisão que você tomou. Agora, algo que eu te falo, é muito importante você decidir. A energia que eu vejo aqui é de que você não quer retornar. A energia de que eu vejo aqui nessa leitura é que você tem aprendido, que você aprendeu, que você está amadurecendo, que você amadureceu e que as suas energias, agora que as suas decisões, elas estão muito mais racionais. Porém, a carta do mundo, ela vem chegando aqui na frente. E quando a carta do mundo, ela vem chegando, tem duas coisas que ela pode indicar. A primeira de tudo é que você compreende que esse ciclo que ele encerrou, que agora é um novo ciclo que começa na tua vida, onde você vai buscar mais realizações, onde você vai buscar o teu sucesso pessoal, as tuas conquistas, o teu reconhecimento, tudo aquilo que você busca. Até diria assim, ó, como se a missão de vocês já tivesse sido cumprida juntos, e agora você pode seguir com muito mais plenitude, com muito mais felicidade, ou aqui a carta do mundo pode se referir também para alguns de vocês, uma segunda chance que você decide dar, de repente, se você sentir, se você perceber que esse arrependimento dessa pessoa... Opa, que me ali. Se você sentir, se você perceber que o arrependimento dessa pessoa, que ele é verdadeiro, e essa pessoa decide que ela quer, sim, um recomeço com você, essa pessoa decide que ela entendeu o teu valor, essa pessoa decide que ela, de fato, não quer continuar com esse remorso dentro dela, com essa saudade, com essa culpa, sabe? Tudo que eu falei ali atrás, com sentimento de tristeza. Se você reconhece que tudo isso aqui é sincero, e que você aceita dar uma chance. Eu tô dando essas duas opções porque até a Padilha tá falando aqui comigo. Existe um grupo aqui de vocês muito decidido, muito decidida, que vai realmente seguir em frente, vai colocar uma pedra em cima dessa história e vai permitir que agora essa pessoa colha as consequências daquilo que ela escolheu lá atrás.
né, a consequência das ilusões delas. Porém, tem um outro grupo aqui de vocês que de alguma forma também espera por um arrependimento, espera por uma reconciliação. E a carta do mundo, ela chega bem numa divisão aqui da tua leitura, onde na primeira linha falou muito sobre a energia dessa pessoa, e agora fala muito aqui embaixo sobre a tua energia. E a tua energia nesse jogo, nessa leitura, é uma energia de decisão. E a carta do mundo, ela fala muito sobre isso. Então a Padilha pede que você pense se você busca uma reconciliação ou se você quer colocar uma pedra em cima do que essa pessoa fez, uma pedra em cima da história de vocês, porém seguir sozinho, seguir sozinha, e aí deixando que o universo e que a justiça divina possa cobrar de cada um aquilo que deve ter cobrado. Pelo que eu falei para vocês aqui da leitura, principalmente no início, tá? Principalmente com o início, foi um encerramento definitivo. Foi um encerramento definitivo, um encerramento kármico, foi um encerramento de missão, foi um encerramento aqui onde eu vejo que as coisas deveriam acontecer como aconteceram. E principalmente essa pessoa escolhendo não estar ao teu lado, essa pessoa que escolhendo as ilusões, de repente até mesmo escolhendo uma outra pessoa aqui ao lado dela. Porém, todavia, entretanto, as chances ao amor elas também devem ser dadas. E aí depende de você se você vai querer aceitar ou se você não vai querer aceitar. O que eu tô vendo aqui é alguém muito desesperado, alguém muito arrependido e alguém com muito remorso dentro do coração. Agora você deve colocar aqui na balança da vida, você deve colocar na balança da justiça, eu até diria isso, e entender o que essa pessoa ela tenha te causado. Então eu quero saber se você é do grupo que tá buscando uma reconciliação ou se você é do grupo que não aceita mais essa pessoa na tua vida. Pelo que eu vejo aqui, a maioria das pessoas é do grupo que não aceita mais essa pessoa na sua vida. E aí esse 4 de copas, até eu acho que aqui atrás eu confundi o 4 de copas com o 8 de copas, porque eu tava muito olhando para essa carta aqui, ó. Da mesma forma, ele tá até muito embaixo do Ás de ouros. Da mesma forma que aqui a espiritualidade, ela tá te dando essa nova chance, aqui você também precisa reconhecer, você precisa aceitar. Porque o 4 de copas, muitas vezes ele fala assim, ó, a espiritualidade tá querendo dar, tá querendo trazer um novo momento, um novo recomeço, uma nova oportunidade, mas muitas vezes a gente não conseguindo entender, a gente não conseguindo aceitar os caminhos como estão sendo guiados. Então aqui a Padilha fala com você para que você perceba. Pode ser que talvez dentro do teu peito, dentro do teu coração, existe um sentimento de perda, como se você tivesse perdido essa pessoa. Mas o que eu vejo aqui que a Padilha está me falando, que ela está trazendo um recomeço para você, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Mas que agora você precisa reconhecer que a espiritualidade está te colocando nesse novo momento. Talvez eu estou falando isso e não entendo muito bem o porquê, mas talvez você saiba, talvez você entenda. Pode ser que o teu coração ele esteja te falando, dá uma segunda chance, perdoa, volta, mas talvez a tua razão, que está aqui ó, na Rainha de Espadas, está dizendo, segue em frente, segue novos caminhos. E aí você precisa decidir por você. Descruzar esses braços, eu até diria isso, sabe? Descruza os braços, perceba melhor o que a espiritualidade está te falando, perceba melhor os recados que a espiritualidade está te trazendo e principalmente entenda o que está sendo colocado aqui na tua vida para que você possa refletir agora é o que vai também te dar o poder de decisão. Dessa vez a decisão está na tua mão. Ali atrás, é como eu falei, essa pessoa escolheu, essa pessoa manipulou, essa pessoa fez as coisas como ele ou ela gostaria que fossem feitos. Mas agora a decisão ela está aqui na tua mão. Só que você precisa descruzar os braços e entender que é a tua espiritualidade que também está te guiando para que você consiga tomar as decisões da melhor maneira possível. E por outro lado, olhando para esse 4 de copas, deixa eu só tomar aqui um copinho de água. Por outro lado, turma, olhando aqui para esse 4 de copas, eu vejo também a energia dessa pessoa me marcando muito uma questão de insatisfação. Como se de fato tivesse refletido, tivesse aprendido também com todo esse arrependimento, tá? E agora talvez tentando buscar essa oportunidade que foi perdida de estar ao teu lado. Como eu falei, existe uma energia de desespero muito grande. Então você precisa entender se esse desespero, ele também é amor sincero. Às vezes pode ser somente porque essa pessoa tentou ir lá fora e achando que seria uma coisa, chegou lá fora e viu que era outra. Agora tá desesperado e quer ir voltar para, como é que eu poderia falar, para a segurança desse relacionamento. Mas quem vai decidir agora é você. O rei de paus, que até no começo aqui eu cheguei a pensar que poderia ser a energia dessa pessoa, Padilha me traz agora e me confirma muito que é a tua energia. E aí vou falar assim, ó,
O Rei de Paus, junto com o Três de Paus, eles vêm aqui me mostrando que agora é o momento de você assumir a tua força, assumir o teu próprio destino, até falaria isso, e retomar o controle da tua vida, com muito mais determinação, com muito mais poder pessoal, com muito mais iniciativa, e principalmente a palavra que eu olho para essas duas cartas eu vejo é a palavra coragem. Juntando o Rei de Paus com o Três de Paus é coragem, coragem para seguir em frente, coragem para expandir a tua vida, coragem para buscar esse progresso que você tanto quer. Até diria assim, ó, coragem para ter que olhar esses novos horizontes que a espiritualidade vem colocando aqui para você, para que você possa crescer na tua vida, para que você possa criar novas expectativas, novas oportunidades. É como se você devesse, é como se fosse assim, ó, as tuas atitudes já estão muito claras. Você já está conseguindo tomar atitudes muito claras. Você já está conseguindo entender o que você quer para sua vida. Você já está conseguindo entender também que esse relacionamento já deu no que tinha que dar, até posso falar isso aqui. Você já conseguiu entender que você não quer mais ser manipulada, que você não quer mais estar na mão dessa pessoa, mas agora esse Rei de Paus ele vem falando que você ainda precisa também esclarecer algumas dúvidas que estão aí dentro. Talvez o coração está tentando falar mais alto do que a razão, pode ser que seja isso. Talvez o coração está aqui tentando te pedir uma segunda chance. Talvez tentando dar, ou para alguns de vocês até mesmo mais do que uma segunda chance, né? Uma terceira, uma quarta chance. Mas aí a espiritualidade aqui vem me mostrando que agora é momento de você retomar a tua força e o controle da tua própria vida. As tuas atitudes elas já estão muito mais claras. E até mesmo tendo clareza para não aceitar aquilo que já tenha ficado no passado. O Padilha me mostra aqui. Existem situações e pessoas que já ficaram no passado. E agora você já está aqui ó, com muito mais lucidez, conseguindo colocar muito mais limites nas situações e até mesmo conseguindo buscar a tua independência. Posso até falar que esse Rei de Paus está aqui para de repente te mostrar nessa leitura que você continue com essa força, que você continue com esse pensamento lúcido. Talvez um momento de fraqueza que pode ser que você esteja de repente tentando passar, sabe assim, onde o coração balança, onde o coração pensa nas decisões que talvez pode ser de resgatar o relacionamento. E aí esse Rei de Paus ele vem aqui falando para você, para lá e volta aqui pensar com clareza, para lá e volta aqui pensar com mais decisão, com mais firmeza e de repente até mesmo colocando mais limites aqui nessa pessoa e colocando limite em situações. Falo isso porque pode ser que essa pessoa te procure, te peça uma conversa, te chame para conversar e de repente você precisando ser forte, você precisando agir com muito mais firmeza e até diria assim, ó, com respeito a você mesmo, tá? Todas as cartas é como se fosse assim, ó, o teu poder pessoal, o rei de paus. Olha para você mesmo, recupera a tua saúde, recupera a tua vaidade, recupera o teu brilho. E a Rainha de Espadas, ela tá aqui para falar e para trazer a clareza e para te trazer a lucidez. E até mesmo nos momentos que você tenta não, né? Mas de repente nos momentos que você dá uma recaída, que você se sente mais triste, que você se sente mais para baixo, entra aqui essa tua energia de Rainha de Espadas novamente, trazendo lucidez e realmente aqui te colocando para cima, realmente aqui te colocando na posição que você deve estar. Eu diria assim, ó, com essa leitura pelo que eu vi aqui até agora, tá? Pra mim é um encerramento definitivo, pelo que eu tô vendo aqui. E você precisa ser forte, você precisa continuar com a tua posição de afastamento. Você precisa continuar caminhando em frente, você precisa ir. Eu até falaria isso aqui. E deixa essa pessoa com arrependimento, deixa essa pessoa com remorso. Não é culpa sua, deixa que essa torre desabe. Não é culpa sua, deixe que esse choque de realidade que ele chegue para que o arrependimento venha. Quem sabe, mais para frente uma conversa, quem sabe mais para frente com mais maturidade, com mais clareza, vocês possam sentar e conversar. Como eu falei, a carta do mundo, ela entra aqui nessa segunda parte da leitura dizendo que a decisão ela é sua. Agora cabe a você saber o que você vai querer fazer com essa decisão ou não. As pessoas podem mudar, herdeiro? Podem. As pessoas merecem mudar, as pessoas merecem uma segunda chance. Mas aqui nesse caso, principalmente se para vocês não é questão de uma primeira chance, se você está dando mais do que uma primeira chance, essa pessoa continuou repetindo, essa pessoa voltou a fazer de repente o que tinha feito com você lá atrás e você percebeu e você entendeu que essa pessoa não muda e que essa pessoa não vai mudar, então continue firme, não se deixe aqui desanimar, não se deixe abater, tá bom? E deixe o arrependimento, cada um colhe o que plantou, como eu sempre falo. A tua espiritualidade, ela tá aqui te levantando. A tua espiritualidade, ela está aqui te amparando. 2 vezes na leitura me mostram cartas
onde é que a mãozinha está saindo da nuvem. Eu sempre costumo falar que no tarô, quando aparecem essas cartas, é porque a espiritualidade ela está agindo, a espiritualidade ela está trabalhando. Mas muitas vezes por dor, por fraqueza, pelo próprio emocional, pelo próprio luto do relacionamento, às vezes algumas pessoas decidem voltar atrás e dar uma segunda chance. Eu falaria que no seu caso, assim, ó, é continuar olhando para frente e continuar seguindo em frente. Continue olhando e continue seguindo. Você vai colher os seus frutos, que são frutos positivos, que são frutos de muito mais prosperidade, de muito mais caminhos abertos também. Não tenha medo da dificuldade financeira, não tenha medo de não dar conta sozinha, de não dar conta sozinho. As coisas elas vão acontecer naturalmente conforme tem que acontecer. Apenas continue agindo com clareza, continue agindo com firmeza. E nos momentos aqui que você, de repente... Opa, inverti aqui as cartas. De repente que nos momentos que você sentir que está fraquejando, lembra que é da energia da rainha de paus, da rainha de espadas, perdão, que te pede clareza e firmeza para que você retome o teu poder pessoal, para que você retome a tua força e que você continue firme e forte seguindo em busca do novo. Não pensa que acabou por aqui, não pensa que não tem novas histórias chegando para você, que não tem novos amores, que não tem novos sentimentos. Tem muita história nova, tem muita coisa nova pela frente. E esse ás de ouros é que ele mostra que tem muita coisa nova. Não se deixa levar, tá? Não se deixa levar. Assim como para essa pessoa também tem muitas coisas novas chegando aqui na vida dela. Mas nesse momento, nessa história que ela viveu aqui com você, eu posso falar. Aqui ela cai do cavalo e aqui ela se arrepende. Se arrepende muito. Até eu olhei para cá agora, eu vi essa criancinha aqui embaixo, me parece. E me remeteu muito a essa pessoa chorando como criança que é ao teu lado, realmente por conta do arrependimento da decisão daquilo que ela fez. Vamos lá então, Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. As cartas estão pulando já aqui. Gente, peço para vocês muito engajamento, muitos comentários para que o meu canal ele cresça, que eu possa trabalhar com esse canal. Principalmente o canal crescendo, eu podendo receber um pouquinho mais com ele. Obviamente eu vou poder voltar a morar no Brasil mais rápido. Eu tenho a intenção de fazer também o meu canal de signos, com leituras semanais para todos os signos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas infelizmente aqui na Alemanha não tenho tempo, tá bom? No final do vídeo também eu vou falar quem quiser contribuir para minha sala de atendimento, para a construção dela. No final do vídeo eu tenho um recadinho bem importante, peço que vocês aguardem para chegar lá, para que vocês possam escutar também com muito carinho, tá bom? Vamos lá, como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Turma, se a leitura ficar um pouquinho longa, não tem problema, tá? Vamos ser pacientes, vamos ter paciência aqui no que Maria Padilha traz. A carta da âncora, eu olho para cá e eu vejo muita estabilidade chegando para você, mas eu diria muito mais assim, ó, olhando para essa âncora, eu vejo uma decisão muito mais firme da sua parte. Eu vejo você realmente, de alguma forma, começando a estabilizar nessa tua nova fase, começando a estabilizar nesse teu novo momento, nesse novo momento que você decidiu seguir avante, as coisas agora começam a vir com muito mais estabilidade. É como se essa rainha de espadas que apareceu ali atrás, agora ela me confirma aqui na carta da âncora que as decisões dela ou deles são muito, que no caso é você, né? São muito mais certas, são muito mais certeiras. Você sabe agora o que você está fazendo e até diria assim, ó, você está retomando o controle da tua vida. É como se essas cordas aqui, ó, não estão mais amarradas a lugar nenhum. Você tá vendo aqui, ó? O nó termina aqui embaixo, ó, não estão mais amarradas a lugar nenhum. Agora é você com você mesmo. Você pode fixar essa âncora aqui no chão para fixar novas raízes, ou também você pode recolher essa âncora e tocar seu barco avante agora com decisões que você decide por conta própria. Decisões que você não depende de uma outra pessoa que, pelo que eu vejo aqui nessa leitura, tenha te machucado e te machucado tanto. Te machucado de uma forma profunda. E eu falo que tem te machucado tanto por conta desses 5 de copas que tá aqui, ó, falando sobre o remorso, falando sobre o arrependimento, né? Então agora a âncora vem me mostrando aqui, que é uma carta que fala muito sobre estabilidade, ela vem me falando aqui também sobre você retomando o controle da tua vida. E de alguma forma a âncora é uma carta que ela fala também sobre permanência, tá? E aí você decide se você quer permanecer ou não. O que eu vejo que a tua espiritualidade está te falando é que você deva seguir, que você deva ir avante. Mas aí você decide se você quer permanência ou não. O controle está na tua mão, a chave está na tua mão e essa âncora está na tua mão. Olha, engraçado, agora que é a carta da lua. Lá atrás,
Quando eu falei aqui do 8 de copas, que eu falei que você seguia e que eu disse que eu via a carta aqui da lua com muita plenitude, agora aqui na carta do baralho cigano, a carta lua, a mesma coisa. Eu olho para cá, eu vejo e sinto que essa tua energia, de uma energia realmente de tranquilidade, como que se no teu rosto tem muita tranquilidade, como se aqui no teu rosto você está muito segura das tuas emoções, você está muito segura daquilo que você está fazendo, muito mais sensível espiritualmente também, sobre esse novo ciclo, sobre essa nova fase, e até mesmo a tua intuição, a tua espiritualidade muito mais aguçada, como se você estivesse se sentindo muito mais tranquila, muito mais tranquilo com as tuas decisões. É como se fosse assim, ó, a espiritualidade está de fato te abençoando, você está entendendo isso. Por mais que pareceu que foi uma perda aqui na tua vida, na verdade foi uma perda para essa pessoa que está aqui na primeira linha, tá? Para você é muito mais crescimento, para você é muito mais futuro, muito mais clareza. E como eu falei, até mesmo de repente você recuperando aqui a tua magia, o teu poder, te sentindo mais bonita, mais bonito, com a tua vaidade sendo renovada de alguma forma. E você se cuidando. Eu olho para cá e eu vejo muito uma energia feminina aqui. Pode ser que a maioria das clientes que estão aqui nessa leitura sejam mulheres. Ou até mesmo posso falar casais homossexuais também, por que não, tá? Porque eu sinto muito uma energia muito mais aqui ligado ao sagrado feminino aqui nessa leitura. Já do início, quando me marcou com essa rainha de espadas, eu realmente olhei pra lá e já bati o olho e já senti isso aqui é uma energia feminina. Até depois, pensando aqui nessa energia do rei de paus, eu até pensei que talvez vai falar algo sobre ele, né? Até imaginei de repente aquele sentado esperando você tomar algum tipo de decisão, algo nesse sentido. Mas depois, mais uma vez, a Padilha me converteu essa energia como uma energia feminina. E agora, eu olhando para a carta da Lua, eu vejo mais uma vez aqui que me parece que a Padilha está falando maioritariamente com um grupo feminino aqui nessa leitura. E muito legal, tá? Muito legal pra gente também me trazer isso, até para falar sobre o teu poder de mulher, o teu poder de cura, o teu poder de controle. Muitas vezes a gente está acostumado aqui a falar sobre o poder masculino, sobre o homem comandar a casa, sobre o homem dominar os negócios, sobre o homem ter o controle das situações, mas é muito importante, principalmente aqui com as decisões, que a mulher ela também tome as rédeas da situação, que a mulher ela também tome posse, tome firmeza aqui das decisões. Aqui é a carta do urso. Falei de poder, falei de intuição, falei de controle e veio a carta do urso. Muitas vezes o urso ele remete até a ciúmes, tá? É uma carta que fala muito sobre isso. Mas como tá falando aqui de poder, mais uma vez o urso me chama que essa... Falaria assim pra tua força, falaria assim pro teu poder. Associada com o... Vou colocar aqui esse rei de paus juntos, tá? Como se fosse que ó, você realmente retomando o poder da tua vida, você realmente retomando o controle da tua vida. Espiritualmente, ele tá aqui ó, com esse símbolo que na testa dele, aqui também esse símbolo espiritual. Então até mesmo espiritualmente você retomando o controle da tua vida, o que vai te ajudar, a Padilha fala, com muitas novas decisões e até mesmo um grande grupo de vocês aqui se descobrindo de alguma forma, até mesmo o espiritual também. Não sei se alguém já tenha te falado que você tem algum dom espiritual, de repente dom de cura, ou até mesmo da cartomancia, o dom com outros oráculos, enfim. Eu sei que tem muitos tarólogas que me assistem, que também fico muito feliz por isso. E até pode ser que hoje a Padilha esteja falando aqui com um de vocês, tá? Pode ser que de repente você aqui, ó, retomando muito mais o controle, até mesmo aguçando a tua espiritualidade de uma forma muito mais intensa, com muito mais intuição, com muito mais força. Pode ser que até o teu relacionamento, ou essa pessoa que tenha passado pela tua vida, de alguma forma ela tenha espiritualmente também te afastado um pouco da tua espiritualidade, fazendo com que você precisasse talvez ali escolher entre ele, ela e a tua espiritualidade, ou de alguma forma ter deixado de lado um pouco a tua espiritualidade por conta dessa pessoa, e agora a Padilha vem me mostrando aqui a retomada dessa força. A casa é o teu conforto, a casa ela é o teu controle, a casa ela é a tua segurança, ela é a tua confiança, mas eu olho para cá e eu vejo muito mais você. Tem esses pássaros aqui em cima, aqui, ó, festejando. É como se fosse você num lar novo, como se fosse você num local novo. Pode ser que para muitos de vocês, essa carta aqui da casa, ela simbolize realmente um recomeço. Mas o que eu vejo aqui é um recomeço com muito mais segurança, um recomeço com muito mais estabilidade, com muito mais felicidade. E eu olho para essa carta aqui e eu vejo uma energia de paz. Sabe assim como muitas vezes a gente até espera que a pessoa saia de casa para que a gente possa ter paz? Então, aqui o que eu estou sentindo aqui nessa leitura é que agora você não precisa mais esperar que isso aqui aconteça. Agora na sua casa, no seu espaço, no seu canto, você tem a sua própria paz, você é a sua própria companhia,
E como eu falei, até mesmo utilizando esse próprio espaço para que você possa se reencontrar com você mesmo, para que você possa praticar a sua espiritualidade de uma forma talvez mais livre, talvez mais completa, onde você não deva dar satisfação. Mas o que eu vejo que até que me chama aqui a atenção também é algo que fala um pouco sobre fartura, tá? Essas uvas aqui embaixo, aqui, ó, me falando um pouco sobre fartura. E a Padilha te dizendo, não tenha medo da dificuldade. Se for para você querer voltar por conta de dificuldade, não aceite. Se for para você ficar preso ou presa a essa pessoa por conta de algo financeiro, por conta de algo material, não aceite também. Essa separação, esse afastamento que ele é muito importante para que você entenda a tua força e o teu poder. Agora, se essa pessoa está desesperado, se essa pessoa tá arrependido, se essa pessoa está quebrando a cabeça, chorando aí por conta do que ela fez, por conta desse arrependimento, se a torre dessa pessoa, até vou falar isso aqui, ó, se a torre dessa pessoa que desabou por conta das próprias decisões, a tua casa continua muito firme, as coisas para você continuam muito firmes, tá? Então cada um colhe o que plantou, lembra sempre disso. E olha bem para essas cartas, se você chegou até aqui, porque com certeza tá fazendo sentido para tua vida, tá? Então olha bem para essas cartas e pensa sempre nisso. Se a torre dessa pessoa que desabou é por conta das decisões, das ilusões que ela mesma buscou. Agora que a tua casa continua firme, você continua firme nas suas decisões, te apega muito mais com a tua espiritualidade, te apega muito mais com a tua força, com o teu poder, para que você realmente possa renascer e crescer. Ó, aqui é a carta da morte, aqui é a carta do caixão. Mais uma vez aqui a Padilha me confirmando, opa, até achei que tinha vindo duas. Até a Padilha aqui me confirmando que esse final, que essa ruptura, ela realmente é definitiva. É como se fosse um final de ciclo, um ciclo kármico que tivesse encerrado. Faz parte da sua vida, faz parte da vida dessa pessoa, tudo que tem acontecido. E agora, é como eu falei lá no começo dessa leitura, essa pessoa segue com os arrependimentos, segue com as dores, segue com o coração dela lá machucado conforme ficou, e você segue a sua vida com a sua paz, você segue a sua vida com a sua tranquilidade, com a sua segurança. E até mesmo eu poderia falar, muitas vezes pode ser que para você esteja sendo um pouco difícil, porque você ainda carrega aqui o luto da separação, você ainda carrega aqui o luto desse sentimento ter acabado, mas aos poucos as energias elas vão se acalmando, aos poucos as coisas vão entrando no eixo, as coisas vão voltando ao seu normal, e tenho certeza que com as bênçãos de Maria Padilha você vai se sentir abençoado ou abençoada para que você possa seguir a sua vida com muito mais tranquilidade. Dê a César o que é de César. Se essa pessoa quiser chorar, que chore. Se essa pessoa quiser se arrepender, que se arrependa. E pelo que eu vejo aqui, muito arrependido, tá? Muito arrependido por conta das mudanças que você sofreu. A tua luz, o teu brilho, as tuas decisões, a tua firmeza, a tua clareza mental estão fazendo que essa pessoa fique desesperada pelas atitudes que ela mesmo teve. Mas aí entregamos na mão de Maria Padilha e cada um colhe aquilo que plantou, como eu sempre falo para vocês. Turma, eu acho que eu falei tudo que eu precisava, eu acho que a leitura ficou bem completa, ficou até uma leitura longa. Espero que muitos de vocês tenham chegado até aqui, me comentem se chegaram. E sei que tem pessoas que não gostam de leituras longas, mas é assim, aqui nesse canal, Maria Padilha que decide, ela vai trazendo, a intuição vai aguçando. Por mais que eu trabalhe mais de 12 horas por dia, mas eu sento aqui, eu esqueço que o mundo existe e tento sempre trazer o melhor que eu posso para vocês, tá bom? Então quem chegou até aqui, chegou porque merece ser ajudado. E peço para vocês só mais uma coisinha, se chegou até aqui, fica mais um pouquinho comigo. Turma, como eu sempre falo para vocês, quero voltar a morar no Brasil, preciso construir minha sala de atendimento para que eu possa trabalhar, gravar meus vídeos, fazer meus atendimentos também. Então conto muito com a ajuda de vocês, com a contribuição de vocês para que isso aconteça o quanto antes. Tem um botãozinho de membros aqui embaixo do meu canal. Estou preparando algo muito bacana para os membros, tá? Por enquanto eu não vou falar para vocês, porque como eu digo, meu horário aqui na Alemanha ele é muito corrido. Então não tem como eu prometer algo que depois não consigo cumprir. Eu já fiz isso aí algumas vezes, não gostei muito de depois não ter conseguido colocar em prática exatamente como eu tinha pensado. Mas assim, estou preparando muita coisa bacana para vocês. Então quem quiser contribuir com o meu canal financeiramente, quem tem condição, pode ajudar através do botão de membros aqui embaixo. Tem dois valores que são bem acessíveis para vocês. Ou então na descrição do meu vídeo você pode clicar ali, tem o Live Pix, já vai te direcionar diretamente. Só um copinho de água. Já vai te direcionar diretamente para as doações. Ou então através do Pix que está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Pode ser o valor que você sentir no coração, 5, 3, 7 reais. Não tem problema nenhum. Lembrando vocês que esse valor vai ser para que eu possa comprar material de construção, pagar mão de obra, para que a minha sala ela aconteça o quanto antes e eu possa voltar a morar no Brasil. Através disso eu vou conseguir também criar o meu canal de signos, que eu estou ansiosíssimo, e muito mais conteúdo para vocês, é claro.
Gente, eu boto o nome de todas as pessoas que contribuem pro meu canal aqui no Caderno de Maria Padilha. Todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações, peço que Maria Padilha abençoe minha vida e, consequentemente, abençoe a vida de todos que estão me abençoando também, tá, turma? Então, lembrando vocês que não é obrigatório, é somente se você sentir no teu coração, mas saiba que, independente do teu problema, independente do que é que esteja acontecendo aí com você, eu vou colocar o teu nome aqui para que Maria Padilha ela possa olhar para você também com muito mais carinho, olhar para você com muito mais atenção e te ajudar a solucionar aquilo que você está precisando na tua vida, tá? Então, lembrando vocês, não é obrigatório, mas vai fazer total diferença na minha vida. E assim eu acho que não tem nada mais justo do que eu abençoar quem está me abençoando também. Tá bom, turma? Lembrando vocês, vídeos no meu canal segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Eu me despeço por aqui. Adorei a leitura, adorei a companhia de vocês mais um vídeo. E a gente se vê então na nossa próxima leitura. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.